Amém. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós que temos o privilégio, de estarmos aqui congregados juntos, e também todos aqueles que passam a nos acompanhar através da página da igreja, sejam todos também muito bem-vindos a estar conosco durante esse período de cerca de 1 hora para nós adorarmos, glorificarmos ao Senhor e clamarmos a Ele, sempre foi tempo de clamar a Deus, de buscar ao Senhor, de engrandecê-lo, claro, sempre foi. Enquanto Ele não voltar, sempre será. Mas há tempos, há momentos na vida do ser humano, na vida do homem, no nosso tempo, na nossa vida, e esse é o tempo, de nós buscarmos com mais intensidade, quer seja por motivos pessoais também, que algumas vezes as pessoas precisam, ou de forma coletiva, como sociedade, como cidade, como estado, como país ou como mundo. E nós estamos vivendo um momento muito delicado no que diz respeito ao mundo. Algumas coisas, alguns acontecimentos, eles estão na palavra do Senhor e, de certa forma, são inevitáveis, porque estão escritos que assim seria. Mas, no que depender do povo de Deus, as palavras do Senhor fala para nós buscarmos, clamarmos por paz, por saúde, por alegria que está no Senhor e que Ele pode dar, mesmo que, como Paulo disse, estando ainda cativo em cadeias físicas, o coração dele estava liberto, estava livre. E assim que nós vivemos, não é porque tudo nos vai bem, não é porque tudo, como a gente costuma dizer às vezes aqui no culto de quarta-feira, não é porque tudo é um mar de rosas, como se diz por aí. Não é porque tudo nos vai bem, mas porque nós cremos, porque nós amamos nosso Senhor, nós buscamos a Ele. Então nós sabemos a quem recorrer, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E fora dele não há vida, só há semelhança, só há momentos muito breves de alegria, e que algumas coisas até trazem, não é? Sim, algum momento de alegria, de repente uma vida financeira boa, traz alguma certa alegria, mas é tudo momentâneo. Muitas das vezes as pessoas, como nós temos dito também aqui, as pessoas têm dinheiro, têm bens, têm casas, têm carros, têm tudo aquilo aquilo que é desejável, aquilo que as pessoas querem ter, e as pessoas às vezes têm muito, mas quando colocam as suas cabeças no travesseiro, lá quietinha, sossegadinho. Eu falo travesseiro por quê? Porque é o lugar onde a pessoa se coloca quietinha, só no seu quarto, quando coloca a cabeça no travesseiro, sempre parece que está faltando algo, e está mesmo, faltando a paz verdadeira, o príncipe da paz. Vamos dar início a este culto, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1, versículo 13, Colossenses 1, 13. Colossenses 1, 13. Do 13 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Feche seus olhos. Pai, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Estamos aqui para render a Ti culto, render a Ti louvores,
honras e glórias. Obrigado pelo Senhor ter enviado, ter se despojado de sua glória, estado entre nós, Cordeiro Santo de Deus. E Senhor, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, ainda assim nos amou, Senhor, a tal ponto de vir, Senhor, como criatura, para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja ministrado somente ao Senhor, porque o Senhor é quem é digno. Não a nós, Senhor, mas a Ti somente. Recebe, Senhor, cada palavra, cada oração, cada louvor, Senhor, nesta noite, tudo é para Ti. Ouve, Senhor, atende o nosso clamor, Senhor. Ouve, Senhor, as nossas orações. Ouve, Senhor, os nossos louvores, Senhor, que suba como, Senhor, com agrado, com um aroma suave, Senhor, a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno. Aleluias. Obrigado, Senhor, por este momento. Te louvamos, Senhor, te adoramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar, vamos glorificar o Senhor e continuar, exaltando, glorificando o Senhor, porque tudo, Senhor, é para Ti. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que nós temos de estarmos reunidos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluias. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluias. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Senhor, não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez, refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez, refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar,
não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Precisamos, Senhor, de Ti, Senhor, do Teu toque, da Tua cura, da Tua libertação, do Teu amor sendo derramado, Senhor, ministrado em nossas vidas, em nossos corações. Abrimos, Senhor. Glórias a Ti, glória a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja ministrado a Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor, por isso nós estamos aqui, Senhor. Receba, Senhor, Cordeiro Santo de Deus. Aleluias. Tu és o motivo, a razão do nosso cantar, Senhor, do nosso celebrar nesta noite, Senhor. A vida, porque Tu és a própria vida, Senhor. E o Senhor a dá. Aleluias. A quem pede, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Tem poder sobre o pecado, o Seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com Sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus, aleluia. Que traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Obrigado, Senhor. Cordeiro de Deus. Obrigado, Cordeiro Santo. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa
maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Obrigado, Cordeiro Santo de Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Aleluia. Amados, nós vamos louvar, vamos cantar ao Senhor neste momento um louvor que declara, que menciona, que fala que o Senhor é um Deus de promessas realizadas. Nós, preste muita atenção nisso, nós, eu, cada um de nós, talvez, se você não faz isso, se você não passa por isso, glórias sejam dadas ao Senhor se você não duvida jamais, se não passa, né, pelo seu coração, pela sua vida, algum momento de fraqueza na fé, algum momento que você possa vir a duvidar se realmente vai se realizar, vai concretizar aquilo que já foi dito, aquilo que foi falado lá atrás na sua vida, ou foi falado ontem, ou está sendo falado nesse momento no seu coração, ou será falado ainda, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder, sabe tudo e está em todos os lugares. O tempo para Ele criou esse formato. Preste atenção nisso, esse formato de tempo é para nós. Ele não está preso a isso. Então Ele sabe o momento certo. Mas cabe a nós, como aqueles que creem, porque ser crente é isso. Ser crente não é pertencer a uma placa. Não. A placa não é nada. A placa é um lugar que o Senhor nos deu. Esta aqui, as outras que estão espalhadas em Bela Vista, Minas Gerais, no Brasil e no mundo, são lugares que o Senhor nos deu, que nós identificamos com ela, que nós nos sentimos bem, mas lugares aonde nós glorificamos ao Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus que está em todo lugar, que sabe tudo, que tem todo o poder, não está limitado ao tempo, ao espaço, não está preso a essa linha. Nós é quem estamos. E a dúvida é gerada em nós, não nele. Tudo aquilo que Ele diz, tudo aquilo que Ele já falou, tudo aquilo que Ele tem dito, se Ele te disse, creia. Se você ouviu em algum momento, creia que no tempo certo do Senhor se cumprirá. Quantas vezes esquecemos das suas misericórdias, do seu amor, de tudo aquilo que Ele já fez? E fez, hein? Como o Senhor fez nas nossas vidas. Se nós é que somos muitas vezes relapsos e esquecemos das misericórdias do Senhor, de tudo aquilo que Ele já operou nas nossas vidas, todas as bênçãos, tudo aquilo que foi derramado sobre nós, em forma de bênção, em forma de cura, em forma de intervenção, né, no momento certo, naquele momento em que hoje mesmo a Fernanda compartilhava um testemunho de uma pessoa que chegou e falou assim: olha, é incrível como Deus faz, como Deus tem feito na minha vida, tem faltado o alimento no meu lar, mas todas as vezes que falta, alguém bate na porta. Glórias sejam dadas ao Senhor. Alguém bate na porta e vem com alimento na minha vida. É incrível que quando nós temos, amados, a fé desse tamanho, ó, desse tamanho aqui, ó. Estou espremendo aqui mesmo, desse tamanho aqui, ó. Quem conhece o grão de mostarda sabe o tamanho que é o grão de mostarda. Ele fala que se você tiver a fé tamanho de um grão de mostarda, você dirá a este monte: sai daqui e lança-te no mar. E assim será. Não é fácil ter uma fé tamanho de um grão de mostarda, né? Não é. Confesso, não é. Mas precisamos ter. Para ver, para glorificar o Senhor por tudo aquilo, pelas suas misericórdias, pelo seu amor, por tudo que Ele tem feito e o que Ele ainda há de fazer.
porque Ele tem prazer, guarde isso. Deus Todo-Poderoso tem prazer em abençoar, porque Deus é bom. Deus é bom. Vamos louvar o Senhor. Aleluias. Em seguida estaremos levantando um clamor em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Seja exaltado e glorificado, Senhor, Deus de maravilhas. Aleluias. Senhor, restaura, Senhor, a aliança, Senhor, a fé nos corações. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Aleluias. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigada, Senhor Jesus. Sei que os teus olhos, Fiel é quem fez a promessa. Aleluia. sempre atentos, permanecem em mim. Obrigada. Jesus, sejam libertos, sejam livres, porque o Senhor já deu essa liberdade. Basta nós recebermos, porque o Senhor já sim ministrou sobre nós a vida que está nele, por ele e através dele são todas as coisas. Aleluias, aleluias, aleluias. Queremos, Senhor, neste momento, Senhor, ainda, Senhor, clamar por cada lar aqui representado, Senhor, por cada dispensa, por cada trabalho, Senhor. Todos aqueles que têm, Senhor, têm se alegrado, porque têm, Senhor, motivo para se alegrar, porque têm o seu sustento, tem de onde tirar, Senhor, o sustento para o seu lar. Nós te glorificamos por isso, mas tem muitos que estão precisando, Senhor, que portas sejam abertas de direção do Senhor, e nós queremos clamar por cada um, Pai, em nome de Jesus, por toda sorte, Senhor, de sabedoria, em nome de Jesus, de portas, Senhor, de emprego abertas, Senhor, todos aqueles que estão buscando. Nós te pedimos, Senhor, que seja gerado fé nos corações para ver que o Senhor está agindo, em nome de Jesus, que o Senhor já determinou que nós temos que receber em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas que serão depositados neste momento do gasofilácio, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Podemos assentar, amados. Aquele que tiver o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer ao gasofilácio, Senhor. E antes de passar a palavra, amém. Amados, eu gostaria, antes de passar a palavra, conclamar, os amados por dois motivos. Nós, somos, pela graça e misericórdia do Senhor, uma igreja missionária, e nós que estamos aqui, que somos aqui do corpo, e também aqueles que estão nos acompanhando, que desejarem, ajudar, contribuir para essa obra, uma obra abençoada, que é o trabalho missionário. E nós temos missionários, quantos anos, quantas décadas já missionários que já estiveram na Índia, o Raoni, a Beck, a Tânia, e tantos outros missionários. E tem os missionários que estão lá, hoje estão espalhados pelos 4 cantos da terra. Alguns a gente não pode dizer o nome, e porque estão em lugares tão fechados para o Evangelho, que não pode ser dito seus nomes. Mas nós sempre estamos orando, por eles. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada um deles.
Mas nós temos, né, para honra e glória do Senhor, os missionários Diego e Tiane e a pequena Lise, que vão ter mais um membro na família. E eles são missionários em tempo integral. E são pessoas abençoadíssimas, glória a Deus pela vida deles. E eles estão para receber, então nós queremos, né, nós tratamos aqui, né, na Secretaria de Missões, e que nós queremos abençoar a vida deles. Né? Claro que nós enviaremos sim o objeto, né, dessa bênção, porque a gente sabe, quem já teve ou quem tem aqui criança pequena sabe muito bem que filhos pequenos usam muitas fraldas e não há possibilidade de se fazer, e nem é adequado fazer um chá de fralda nesse momento, né, uma reunião para isso, e eles teriam que vir, óbvio, ela teria que vir da Bahia para isso, e ela não vai fazer isso, porque missionário em tempo integral não tem recurso para fazer isso e para lá e para cá dessa forma, e nem é conveniente por causa da pandemia, mesmo que assim houvesse possibilidade. Então, nós vamos fazer, de certa forma, um chá, vamos dizer assim, virtual, e todos aqueles que desejarem abençoar a vida deles com um pacote de fralda. Eu estou dizendo isso aqui, a gente poderia dizer isso aqui fora, né, do culto online, mas eu creio que tem pessoas que estão nos acompanhando, que vão abençoar a vida dos missionários. Para você que não sabe, esse casal com essa criança, né, com a Lise, e agora o ventre deles, eles trabalham em tempo integral na obra do Senhor, já trabalharam muito em tribos indígenas lá na Bahia, e agora estão ali na cidade, estão em Salvador, estão ali levantando um templo, um lugar, né, de uma base missionária, pela fé, totalmente pela fé, e eles podem, né, e dirão isso em tempo oportuno. O que o Senhor tem feito na vida deles ali é algo assim tremendo. Mas então nós queremos abençoá-los. Então depois você pode estar falando comigo, né, mandando mensagem, inbox, pode mandar e passar, né, o valor de um pacote de fralda, e nós estaremos fazendo uma compra num lugar único, porque até a gente consegue frete grátis dessa forma, e enviaremos para eles, né, essas fraldas lá para a Bahia. E se assim, para a honra e glória do Senhor, de repente a gente arrecade um valor, né, mais alto, a gente repassa para eles o valor em dinheiro, mas no primeiro momento nós queremos abençoá-los com um pacote de fralda. Amém? Quem puder, né? Quem puder abençoar a obra missionária vai estar, né, fazendo, porque assim, o missionário de campo é aquele que está lá no front, lá, né, na batalha mesmo, com a arma empunhada, vamos assim dizer. Mas numa guerra, né, podemos assim dizer, e é uma guerra, há aqueles que estão na retaguarda, né, preparando alimento, preparando estratégia, curando, né, toda a movimentação para que o soldado esteja lá à frente no campo. E é assim com a vida deles, com a vida do Raoni, da Beck e de tantos outros missionários. Amém? Então, sentados mesmo, vamos orar para os missionários? Pai, nós queremos em nome de Jesus te louvar, Senhor, e clamar a Ti, Senhor, por cada missionário que está espalhado nos 4 cantos dessa terra, Senhor. Te pedimos pela vida de cada um deles, Senhor, porque há aqueles que estão em lugares, Senhor, mais abertos, Senhor, ao Evangelho, glória a Deus por isso, mas há tantos missionários em lugares onde o Evangelho não pode ser pregado, mas eles estão ali, pregando e anunciando, Senhor. Te pedimos por estratégia, as suas vidas, por sabedoria, Senhor, para continuar levando o Evangelho da salvação aos 4 cantos dessa terra. Te pedimos pela vida do Raoni, Senhor, pela vida da Beck, pela vida do Andy, Senhor, pela vida da Tânia, pela vida do Diego, da Tiane, da Lise, pela vida do irmão Anderson, da irmã Karina, de todos, representado todos os outros missionários, Senhor, a qual, Senhor, nós já passaram por essa igreja, que nós conhecemos. Nós te pedimos pela vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe o que realmente eles necessitam, quer seja física ou espiritualmente. Te pedimos por suas vidas, Pai, em o nome de Jesus. E ainda aproveitamos para aclamar, Senhor, neste momento, pela nação de Israel, e também, Senhor, pela nação, Senhor, da Palestina, porque nós fomos chamados para amar, Senhor, as almas, Senhor, e não há diferença. É claro, Senhor, que nós fazemos aqui menção nesta oração, porque Israel é um lugar especial, e nós oramos para que haja, como diz a Tua palavra, para que haja paz em Israel, em Jerusalém, em nome de Jesus. Mas clamamos por aquele conflito, por cada pessoa, Senhor, por cada um que venha a ver, Senhor, a verdade, a saber que o Senhor é paz, que o Senhor é vida e não morte. Te pedimos, Senhor, por aquele lugar, Senhor, por aquele território que está em conflito. Em nome de Jesus, nós clamamos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, graças a Deus, né?
Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, adorando Ele, exaltando a Ele, fazendo aquilo qual o nosso coração almeja, né? O que a palavra diz, que o nosso prazer é estar na lei do Senhor e meditar nela noite e dia. Aquele que tem esse prazer, quando junta com outros que também têm esse prazer, acontece o que está acontecendo nessa noite. Aleluia. A presença de Deus invade o lugar, muda o ambiente e o nosso coração se alegra. Amém? Vamos colocar de pé, vamos abrir na palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 3. Glória a Deus. Mateus, capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo 11. Amém? Todos acharam? Mateus, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Feche seus olhos, Senhor. Nessa noite nós estamos aqui como servos do Senhor, como amigos, como Senhor Deus, ó Pai, aquele a quem tem prazer de estar na Tua presença, como aquele, Senhor Deus, ó Pai, em quem tem prazer de estar diante de Ti. Não importa, Senhor Deus, ó Pai, a situação, a circunstância, a nossa alegria, o nosso gozo é estar na Tua presença. É por isso, Deus, que nós estamos aqui. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, venha nessa noite entrar dentro do nosso coração, venha nos confrontar, venha, Senhor Deus, ó Pai, fazer com que nós viramos uma chave e possamos, Senhor, estarmos ligados nela. Porque é o que diz a Tua palavra, nós temos que estar ligado na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite, Senhor, possamos todos ser inflamados por aquilo que o Senhor vai dizer ao nosso coração. Amém. Amém? Os irmãos podem tomar assento? Glória a Deus. Irmãos, é lindo o trabalhar de Deus na nossa vida, porque muitas vezes nós ficamos assim meio preocupados, vamos dizer, quando nos é dada a oportunidade de ministrar a palavra. E os irmãos sabem que a responsabilidade é muito grande, mas quando nós oramos, entregamos diante de Deus, diante do Senhor, e chegamos na igreja, a qual Deus nos dá graça, né? Qual Deus permite, e tudo acontece conforme a permissão de Deus, tudo acontece conforme o querer de Deus, para confirmar aquilo a qual Deus tem colocado no nosso coração. Nós nos alegramos, nós ficamos muito contentes. E eu tenho certeza que o que Deus vai fazer nessa noite, vai fazer nós, principalmente eu, sair daqui, aleluia, transformado. Sair daqui pensando nessa palavra, a qual Deus tem colocado ao meu coração. Nós sabemos, entendemos que não é fácil, mas nós sabemos e reconhecemos o Deus que nós servimos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. João Batista, ele começa o evangelho dele pregando no deserto da Judéia. E nos chama a atenção porque toda a palavra de Deus tem um lugar, toda a palavra de Deus ela tem um cenário, né? Tem uma mensagem, tem um mensageiro. E nós olhando, analisando, nós vemos que o cenário é o deserto, vemos que a mensagem é arrependimento e o mensageiro é João Batista. João Batista era um homem, vamos dizer assim, totalmente separado para fazer aquilo que Deus tinha que fazer antes da vinda do Senhor Jesus. Profetas diziam isso, profetas profetizavam
a respeito de João Batista, que ele seria a voz que clamava no deserto, preparando o caminho, abrindo o caminho para quando Jesus viesse. E assim foi o ministério de João Batista. E aqui nós vemos que quando ele prega arrependimento, ele não escolhe nem A nem B. Ele diz, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se converter. Os frutos de vocês têm que ser frutos de arrependimento. Ele mostra que o caminho que aquele povo estava seguindo não era um caminho certo, não era um caminho que levava à salvação, vamos dizer assim. Eles tinham que converter, tinham que voltar daquele caminho, tinham que sair da onde eles estavam e pegar o caminho contrário, que era Jesus Cristo. E a palavra diz que a mensagem dele alcançava não apenas o lugar que ele estava, mas pessoas vinham de longe para ouvir a mensagem dele. Aleluia. Pessoas vinham de longe para ouvir aquilo que ele estava falando. E a Bíblia diz que muitos até pensavam que ele que era o Messias, que ele que era aquele que ia salvar a humanidade. E a pregação dele, ele falava assim, não, eu apenas batizo com água, que é para arrependimento. Eu apenas mostro para vocês que vocês têm que ter um encontro com Jesus. Eu apenas mostro para vocês que vocês têm que têm que procurar um caminho. E como já foi dito nessa noite, Jesus, ele é o caminho. E João Batista, a mensagem dele era essa, de que a humanidade precisava procurar o caminho certo, a humanidade precisava procurar o caminho correto, o caminho que leva à salvação. Arrepender de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Talvez não era nem coisa, vamos dizer assim, muito horrível, não, mas o caminho era errado. E nós temos que entender isso. Não importa se é uma coisa muito horrível, de tamanho grande ou de tamanho pequeno, não. O caminho não pode ser errado, o caminho tem que ser certo, o caminho tem que ser Jesus. É isso que João Batista, a mensagem dele é essa: convertei-vos, os seus frutos têm que ser frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de que vocês estavam num caminho errado e demonstraram que vocês agora estão num caminho certo. E o primeiro fruto qual seria? De reconhecer Deus como o único e suficiente Salvador, de reconhecer que Jesus era o suficiente na vida deles. E batizando nas águas. E João Batista fazia isso, e ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele falava assim, eu apenas estou mostrando para vocês o caminho, eu apenas estou batizando com água, agora vai vir um após mim, aleluia, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E agora chega até nós essa mensagem, e eu pulo um pouco essa parte de arrependimento, porque nós já nos arrependemos, nós já reconhecemos que Jesus ele é o caminho, nós já entendemos, aleluia, que nós estamos aqui porque os nossos frutos são dignos de arrependimento. Nós estamos num lugar como esse, numa noite como essa, porque nós já reconhecemos que sem Jesus nós não vamos sentir, aleluia, nós não vamos seguir, melhor dizendo, esse caminho. É necessário isso, nós entendemos, é necessário isso, nós compreendermos, é necessário nós reconhecermos. E uma coisa que fala muito ao meu coração, já falava muito, mas depois de ontem, do culto de jovens de ontem, falou mais ainda. Quando foi ministrado sobre a vida de Natanael, que ele, chamaram ele, vamos lá, que tem alguém lá que é o Messias. É Jesus de Nazaré, o filho de José. E ele, a primeiro instante, ele duvida, ele fala, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E se nós entendemos um pouquinho da história de Natanael, ele morava numa cidade que era perto de Genezaré, que era Caná, e tinha uma rincha dessa cidade onde ele era, com onde Jesus tinha nascido.
Por isso que ele brincou ou falou, pode vir alguma coisa boa de lá. Ele duvidou, mas quando ele chegou, ele já teve um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. E quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, foi lindo porque nesse encontro Jesus já foi se mostrando para ele. Já foi falando para ele coisas que ele tinha somente dentro do coração dele. Coisas que era, vamos dizer assim, segredo familiar, segundo historiadores dizem. Jesus olhou para ele e falou, aí está um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. E ele olha e fala assim, da onde você me conhece? Aleluia. Jesus olha para ele e fala assim, antes que te chamassem para vir até aqui, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. Nós não entendemos isso, irmão, sabe por quê? Porque às vezes falta tempo ou falta interesse de nós aprofundarmos dentro da palavra. De nós sairmos um pouquinho da palavra e procurar, pesquisar. Historiadores dizem que quando Natanael nasceu, ele nasceu mais ou menos na época que Jesus, e quando nasceu, todos nós conhecemos a história que o rei, se não me engano Herodes, ordenou que matasse as crianças de 0 a 2 anos, todos os meninos, e sendo os dois contemporâneos, vamos dizer assim, da mesma época, Natanael também estava na mira da espada. E a história diz que a mãe dele, todas as vezes que os soldados vinham para revistar a casa, ver se tinha algum menino, a mãe dele escondia ele embaixo da figueira, colocava ele no cesto e colocava as folhas em cima dele. E voltava para casa e orava, falava assim, Deus, guarda o meu filho, livra ele da morte. Porque o meu desejo é que eu veja, aleluia, que ele veja o Messias que há de vir. Aleluia. Olha que linda essa história, irmãos. E olha que isso era só ele e a família dele que sabia, porque a mãe dele contou para ele somente depois que ele tinha 15 anos de idade. Que a mãe dele chegou até ele e falou assim, olha, eu vou te contar uma história. Quando você nasceu, todos eram para morrer, mas eu te escondia embaixo daquela figueira e cobria com as folhas. E orava a Deus para que desse o livramento. E quando Jesus fala para ele, eu te vi embaixo da figueira, creio eu que passou um filme na cabeça dele, e ele começa a entender que, porque a oração da mãe dele diz que para livrar ele, para que ele pudesse ver o Messias. E todo mundo estava falando que Jesus era o Messias, mas ele não teve mais dúvida, ele teve certeza, aleluia, que ele estava de frente com o Messias que havia de vir. Sabe por que essa palavra ardeu dentro do meu coração ontem? Porque nós entendemos que se nós encontrarmos com o Senhor Jesus, nós só vamos seguir Ele se Ele se revelar a nós. Sabe qual que é a revelação que Deus fez para Natanael? É uma coisa íntima que só ele e a família dele sabia, mais ninguém. Ele olhou e falou assim, de Nazaré não pode vir coisa boa, mas quando ele viu Jesus, e Jesus se revelou a ele, aleluia, ele falou, verdadeiramente esse é o Messias que havia de vir. Eu quero abrir um parênteses e chamar a sua atenção nessa noite. Talvez você foi até Jesus, talvez você até encontrou Jesus, mas você ainda não permitiu que Jesus se revelasse a você. Você ainda não permitiu que Jesus ainda fizesse você passar por uma experiência como Natanael passou. Irmãos, pare e pensa um pouco. Que experiência linda, era coisa que só ele sabia. Era segredo de família e Jesus revelou para ele naquele exato momento. Aleluia. Não tem como. Não tem como você não olhar e falar assim, é esse Jesus a qual eu quero servir. Porque além dele se revelar a Natanael, eu creio que o coração de Natanael ardeu, aleluia, porque ele creu que Jesus Cristo havia ouvido a oração da mãe dele. Ele creu que Jesus havia ouvido a oração daquela que almejava, tinha algo para o filho dela. Eu não posso perder a oportunidade para dizer para você mãe, para dizer para você pai. Não perca a oportunidade de ter um sonho, ter um desejo e de orar por esse desejo na vida do seu filho.
A mãe dele tinha um desejo de ver o filho dela encontrar o Messias. E ela falou para ele, um dia eu orei para que você pudesse ter um encontro com o Messias. Aleluia, aleluia. Não perca essa oportunidade. Ore, peça para Deus, Deus, faça algo na vida do meu filho. Faça isso, Senhor, o meu desejo é esse. Talvez os planos para Deus na vida de Natanael era outro, mas ele atendeu a oração da mãe dele. Aleluia. Nós temos que entender isso, nós só caminhamos com Deus a partir do momento que nós temos um encontro e o Senhor Deus se revela a nós, o Senhor Jesus se revela a nós. E quando isso acontece, que é o que já aconteceu na nossa vida, aí vem a segunda etapa, qual que é essa? O que João Batista diz aqui: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele é responsável por algumas funções ou algumas coisas, não poucas, muitas. Eu quero citar apenas algumas para que nós possamos despertar e olhar para dentro de nós e vermos se nós estamos verdadeiramente sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, é muito junto a vontade nossa e a vontade do Espírito, porque há algo chamado livre-arbítrio, nós temos essa decisão, essa tomada de decisão. Nós temos essa força de dizer assim, eu quero fazer isso, e eu tenho essa força de dizer, eu quero deixar o Espírito Santo fazer isso na minha vida. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? A decisão é nossa. Nós temos que decidir se nós vamos ou se nós vamos deixar o Espírito Santo nos guiar, ou se nós vamos deixar o Espírito Santo nos levar, nós vamos deixar o Espírito Santo fazer aquilo que há de ser feito. Primeira coisa, o Espírito Santo na nossa vida, ele tem que ser continuamente cheio. É o que a palavra do Senhor diz, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Enchei-vos é um verbo que diz que nós temos que todo dia, todo instante, todo momento, estar nos enchendo, estar nos enchendo, estar nos enchendo. Eu vi uma mensagem uma vez que o pregador falava assim, antes eu pensava que eu orava e pronto, estava cheio. Isso acontece quando nós oramos, nós pedimos, Deus me enche. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Santo Espírito, do Teu azeite. Deus vem e nos enche. Mas a intenção de Deus nos encher é porque para onde nós vamos ou para onde nós passamos, nós vamos exalando aquele Espírito, nós vamos, que aquele Espírito vai fluindo de dentro de nós. Como um perfume, quando nós passamos um perfume, nós passamos por algum lugar e vai ficando aquele cheiro vai exalando e as pessoas começam a olhar e falam, está cheiroso, ela está cheirosa, ele está cheiroso. E quanto mais caro ou melhor é o perfume, mais nós queremos passar para que mais as pessoas falam. Essa vontade tem que ser exatamente igual ao Espírito Santo. Quanto mais nós enchermos, mais as pessoas têm que ver, aleluia, as obras do Espírito em nossa vida. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito, mais nós vamos exalar dele, aonde nós estivermos. Sabe o que quer dizer essa palavra? Que de manhã, quando nós levantamos, dobramos o nosso joelho, falando, Senhor, me enche com o teu Santo Espírito. Nós vamos trabalhar, no nosso trabalho nós temos que exalar o Espírito Santo. Mas irmão Ed, você não sabe a luta que é lá no meu trabalho. Exala o Espírito Santo lá, que você vai ver que aquele lugar vai ser transformado. Como que nós exalamos o Espírito Santo? Atitudes, frutos dignos do Espírito Santo. Paulo escreve a carta aos Gálatas e diz assim,
O Espírito Santo, ele tem frutos. Para nós exalarmos o Espírito Santo, nós temos que mostrar que nós damos os frutos dele. Amor, temperança, benignidade, longanimidade. Pois você lê na sua casa, Gálatas capítulo 5, você vai ver lá tem obras, frutos do Espírito. Assim como tem as obras, assim como tem os frutos da carne. Nós temos que aprender isso, nós temos que entender esse capítulo, por quê? Porque nós vamos nos autoavaliar. Não é avaliar o irmão, não é avaliar o irmão que é da igreja, que trabalha com você, ou que é de outra igreja, mas que trabalha com você, e você fala, lá, o fruto dele. Não, é se autoavaliar. A palavra de Deus, ela é individual, ela é para mim. Nós estamos juntos, sim, estamos juntos, mas para nós aprendermos e colocarmos em prática. E se nós tivermos conhecimento de Gálatas 5, nós vamos ver se os nossos frutos estão sendo dignos estão sendo frutos da carne ou frutos do Espírito. Nós vamos olhar e vamos entender uma coisa, que cada vez que as nossas atitudes, que a nossa reação ou a nossa ação, nós vamos avaliar se ela é do Espírito ou se ela é da carne. E nós temos que aprender, nós temos que entender que é um contra o outro, o que a palavra diz, que a carne milita ou a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Um nunca vai querer fazer a mesma coisa que o outro. Um nunca vai querer andar da mesma forma que o outro anda. Não, é uma luta. E nós temos aprendido no curso de segunda-feira que é uma luta travada. Não é uma briguinha de criança, não. É batalha, espada desembainhada, guerra. Por isso que muitas vezes, depois quando nós fazemos coisa errada, há dentro do nosso coração arrependimento e o choro. Porque nós sabemos que nós temos que dar frutos do Espírito. Mas os nossos frutos são da carne. Não estou falando que isso é incomum de acontecer, não. Paulo, nós conhecemos Paulo, ele fala assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo estava falando disso, que a carne muitas vezes prevalecia, a carne muitas vezes falava mais alto do que o Espírito. Mas ele ensina, aleluia, que quanto mais nós somos fracos, aleluia, maior é o poder de Deus na nossa vida. Quanto mais nós estivermos fracos, maior é a chance de Deus se revelar para nós. Maior é a chance de Deus se mostrar que Ele é na nossa vida. Porque se nós achamos, eu posso com isso, Deus fala assim, então vai. Aí nós vemos que nós não podemos nada sem Ele, sem a presença dEle, sem sermos cheios do Espírito Santo. Uma das funções do Espírito é essa, de sermos cheios do Espírito é essa, de exalar Ele por onde quer que nós formos, de mostrar para Ele, para as pessoas lá fora, para as pessoas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que nós estamos sendo transformados de glória em glória, dia após dia. Aleluia. Cada vez que nós viemos buscando a presença do Senhor e nós falamos assim, Senhor, me enche do Teu Espírito, o Senhor nos enche e nos dá uma porçãozinha a mais. E a outra parte ele diz assim, com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. O que mais me chama a atenção é porque esse fogo é aquilo que é a mensagem que Deus colocou no meu coração para fazer um êxtase ou dar uma relevância maior sobre o fogo. Mas não é fogo estranho, mas não é qualquer fogo. É o fogo que somente Deus pode acender na nossa vida. É o fogo que somente Deus pode colocar dentro do nosso coração. É o fogo que somente Deus, aleluia, pode colocar dentro de nós. Aleluia.
Se com o Espírito nós temos que exalar, se com o Espírito nós temos que fluir dele dentro de nós, esse fogo nós temos que deixar ardendo dentro do nosso coração. Se nós analisarmos o fogo em si, nós vemos que o fogo ele é duas funções apenas. Ou ele se apaga, ou ele alastra. Ou ele se apaga, ou ele pega mais. Ou ele, cada vez mais ele pega. Assim é o fogo de Deus dentro de nós. Se nós não cuidarmos dele, ele também se apaga. Se nós não cuidarmos dele, ele também vai diminuindo. Aleluia. E eu glorifiquei a Deus, porque o primeiro louvor que foi louvado nessa noite, diz assim: acende o fogo em mim. Aleluia. E quando começou a cantar, eu olhei para o lado e vi que todo mundo estava cantando acende o fogo em mim. Eu tive a certeza de que a mensagem era essa, para que Deus acendesse esse fogo em mim. Para que Deus acendesse esse fogo em você. Para que Deus acendesse esse fogo dentro da igreja. Aleluia. Mas que nós temos que entender mais e mais é que esse fogo ele não tem que ser, vamos dizer assim, coletivo. Por quê? Porque o fogo só vai ser coletivo se ele pegar em mim primeiro. Aí depois ele pega na Fernanda, depois ele pega no Rafael, e assim ele vai aumentando, aí ele vai virando coletivo. Mas ele tem que ser individual, aleluia. Não é assim que acontece quando nós colocamos um graveto só no fogo, um graveto só pegando fogo, aí ele acende o outro fogo, aí aquele fogo aumenta, e nós colocamos outro, aquele outro acende e vai aumentando. Essa é a mensagem que Deus tem para nós nessa noite, aleluia. Nós temos que clamar: Senhor, acende esse fogo em mim, aleluia. Não é eu pedir acende o fogo na igreja, não, é acende o fogo em mim. Porque se eu estiver pegando fogo, o irmão que estiver do meu lado também vai pegar fogo, não importa a maneira, a forma. Muitas vezes, nós queremos, eu já vi muito, já ouvi muito também, as pessoas orarem e falam assim: eu só vou dar glória se eu sentir alguma coisa nessa noite. Eu só vou glorificar a Deus se for assim, assim, assado. Acontece isso? Acontece. Deus se revela para nós de uma forma linda, sim, revela. Mas eu gosto mais do segundo grupo, que fala assim: eu vou glorificar a Deus, aleluia, até eu sentir a presença dEle. Eu vou glorificar a Deus até esse fogo acender em mim. Porque se nós ficarmos esperando o fogo acender primeiro, para depois nós fazermos algo, talvez a circunstância, a situação vai impedir. Mas se nós temos um pensamento ao contrário, de que esse fogo, independente do que aconteça, se nós estivermos na posição, se nós estivermos na presença, ou se nós estivermos focados em buscar Ele, Ele vai vir, aleluia. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele tem uma aliança com o seu povo. Aleluia. É o que João Batista disse, Ele vai vos batizar com o fogo. E esse fogo ele tem algumas, vamos dizer assim, funções na nossa vida. Se esse fogo estiver aceso dentro do nosso coração, dentro de nós, aleluia, esse fogo ele vai queimar, esse fogo ele vai purificar, esse fogo ele vai nos aquecer, esse fogo ele vai, acima de tudo, nos deixar sem impureza nenhuma. Esse fogo de Deus, esse fogo que tem que arder dentro do nosso coração. Irmão, sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? Às vezes nós falamos assim: mas eu não estou mais sentindo a presença de Deus. Não tenho mais esse fogo. Esse fogo às vezes está só uma brasa. Está só fumegando ali no cantinho.
Mas sabe o que nós vamos entender através da palavra? Que muitas vezes não é o fogo que falta, mas o altar que tem que ser restituído, mas o altar que tem que ser edificado, mas o altar que tem que estar de acordo, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que o fogo, ele queima sobre o altar, e nós sabemos muito bem que o altar do Senhor Jesus é o nosso coração. Nós sabemos muito bem que o altar, aleluia, que nós oferecemos sacrifício, o altar que nós levamos sacrifícios pacíficos, o altar que nós nos chegamos até diante de Deus é o nosso coração. E muitas vezes o nosso coração precisa ser restaurado. Muitas vezes o nosso coração precisa ser edificado por Deus. Levítico, a primeira vez que faz menção de fogo sobre o altar. E diz que não era de qualquer forma, não era de qualquer maneira. Diz que o sacerdote, aleluia, ele tinha que colocar a lenha sobre o altar, colocar a oferta sobre a lenha, sobre o fogo. E aquela oferta queimava a noite inteira. E no outro dia de manhã, ele tinha que se vestir de linho, de roupa de linho, ir lá, limpar o altar, retirar a cinza, aleluia, jogar num lugar limpo, e colocar lenha novamente sobre o altar. O altar tem que estar restaurado. O altar tem que estar sem cinzas nenhuma, para que nós possamos colocar novamente lenha sobre esse altar. Para que esse fogo, aleluia, do Senhor nunca se apague. É o que o versículo 13 ou 16 diz. E o fogo não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas o altar tem que estar restaurado, o altar tem que estar restituído diante do Senhor Jesus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Lembra Elias, quando ele chegou diante dos profetas de Baal e falou assim, ó, vamos clamar, aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Ele falou, ó, vamos partir um bezerro ao meio, vocês escolhem a metade, a outra que sobrar é minha. Vocês podem ir primeiro. Entende uma coisa, era o mesmo altar. Elias não preparou outro altar separado, não, era o mesmo altar. E os profetas de Baal colocaram a oferta, se cortaram, fizeram um auê, fizeram o que achavam que tinha que ser feito. E nenhuma resposta tiveram. Quando chegou meio-dia, Elias diz assim, ó, agora é minha vez. Ele restaurou o altar. Olha que mensagem, irmãos. Olha que profundo. Restaurar o altar para que nós possamos clamar, para que esse fogo seja aceso em nós. Elias restaurou o altar, encheu de lenha, ainda fez desfez um rasgo sobre o altar, colocou água e clamou. Se nós formos ler a oração dele, não dura nem um minuto. E Deus já respondeu com fogo. Aleluia. Sabe por quê? Porque o altar estava restaurado. Nós temos que aprender que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Eu não estou dizendo aqui que nós estamos vindo de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Eu estou dizendo que as coisas de Deus, assim como Deus é santo, as coisas dele têm que ser santas, as coisas para ele têm que ser perfeitas. Nós temos que fazer o nosso melhor. Aleluia. Nós temos que mostrar para ele, sim, Deus, coloca fogo no meu altar, porque o meu altar está restaurado. E quando esse fogo arde dentro de nós, nós temos força para vencer o pecado, porque o pecado vai ser queimado, aleluia, pelo fogo de Deus. Uma dessas funções é queimar. Nós conseguimos vencer. Sabe aquilo que nós não vencemos, aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós sabemos que nós não podemos fazer, mas nós não temos força para lutar contra aquilo? É o que Deus fala para nós. Se tiver fogo no altar, o fogo consome isso, aleluia. Se tiver fogo ardendo dentro do altar, você vai conseguir, você vai ver que não vai ser tão difícil assim.
Irmão eu tenho dificuldade nisso ou naquilo. Se tiver fogo sobre o seu altar, aleluia, o fogo vai purificar, o fogo vai queimar, o fogo vai tirar toda a impureza. E você vai ver que Deus vai ser com você. Vai te fazer ser mais fácil, vai fazer você entender que aquilo que era difícil, quando você não estava conseguindo, com fogo, você vai falar, nossa, eu consegui, glória a Deus, aleluia. E a parte final dessa mensagem, é que Deus, Ele quer colocar esse fogo dentro de nós, mas não é para nós ficarmos em lugar escuro ou lugar, vamos dizer assim, fechado. Não é para nós ficarmos na nossa casa, não é para nós ficarmos em lugar escondido. Um exemplo, quando a mulher perdeu a dracma, Lucas 15, se eu não me engano, quando a mulher perdeu a dracma, a Bíblia fala que ela acendeu a candeia. Candeia é o quê? Fogo. Para procurar, ela acendeu o fogo para procurar. E assim que ela acendeu, ela já achou? Não. Quando ela acendeu, ela começou a olhar para a sua casa, e o que ela percebeu? Que estava bagunçada. Depois você lê lá, a Bíblia fala que ela pegou a vassoura, começou a varrer, começou a organizar a casa. Aí sim, ela achou a dracma. E se alegrou e chamou aqueles que estavam com ele, perto dela, para se alegrarem com ela. A parte final dessa mensagem é que Deus quer nos acender como candeia, aleluia, para que nós possamos iluminar, para que nós possamos aquecer, para que nós possamos mostrar a bagunça, não em palavras, mas apenas a nossa luz, apenas a luz do fogo que vai estar dentro de nós, vai mostrar para aqueles que estão ao nosso redor, de que tem algo bagunçado. Mas entende, primeiro mostrou para aquela mulher. Então eu quero dizer para você, que o fogo, ele traz caos, aleluia. O fogo, tudo que nós colocamos no fogo, ele destrói. Mas a Bíblia diz que aquele que é ouro, é purificado, sai todas as impurezas, aleluia. Vamos colocar de pé. Passamos alguns minutos, me perdoa. Mas a palavra do Senhor Jesus, é ela que tem o poder para nos transformar. A palavra do Senhor Jesus arde muito forte dentro do meu coração, dizendo que Deus, Ele quer reacender esse fogo. Aleluia. A Bíblia fala que nós devemos voltar ao primeiro amor. Primeiro amor quer dizer que quando nós aceitamos a Jesus, tudo que nós queremos é o que? É orar. Tudo que nós queremos é o que? É mencionar Ele, falar assim, ó, Jesus faz isso, Jesus fez isso. Ele fez a minha vida, Ele vai fazendo a sua. E vai passando o tempo, isso vai se esfriando, vai diminuindo. E a Bíblia diz que nós temos que voltar ao primeiro amor. E isso é todos os dias, todo instante, todo momento. Eu quero chamar a sua atenção, que a labareda do Senhor Jesus, ela tem que ser alimentada com lenha todas as manhãs, como está escrito em Levítico capítulo 6. Todas as manhãs nós temos que restaurar o altar, tirar as cinzas e colocar lenha nova, aleluia. Talvez nós estamos deixando isso passar de lado. Talvez nós temos deixado isso escapar. É normal, comigo já acontece isso. Mas o Senhor Jesus nos dá um alerta, nos dá um chacoalhão e fala assim, ó, restaura o altar todas as manhãs, que o fogo não vai se apagar. Restaura o altar todas as manhãs, que a chama vai arder continuamente dentro do seu coração, aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Tenha um momento de sinceridade com Deus. Sabe por que eu digo sinceridade? Porque muitas vezes nós oramos e falamos assim, Deus, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Como se Deus não soubesse o que Ele tem que fazer. Aleluia.
Mas nós temos que aprender uma coisa: não é o tanto que nós temos de Deus, ou o tanto que nós o tanto que nós buscamos a Deus, não é assim. E sim, é o tanto que nós nos entregamos a Ele. Aleluia. Eu vou repetir de novo para que você fique gravado essa mensagem no seu coração. Não é o tanto que nós temos de Deus, mas sim o tanto que Deus Ele tem de nós. Isso eu estou falando no seu dia a dia. Isso eu estou falando quando ninguém mais te vê. Quando você está no secreto. Quando você está no particular. Aleluia. Quando você vai dobrar o joelho, porque eu sei que você faz isso. Você fala: Deus, eis-me aqui. Ou você fala: Deus, eu preciso disso, disso e daquilo. O Senhor quer acender a chama dentro do seu coração. Aleluia. O Senhor, Ele quer com que o teu altar nunca se apague essa chama. Mas Ele não quer que você tenha dele, Ele quer ter você. Ele está falando assim: não é o que você quer de mim, mas sim o que eu quero de você. E uma das coisas mais difíceis do ser humano é se doar. Uma das coisas mais difíceis do ser humano é dizer assim: ó, faz de mim o teu querer. Nós até falamos, mas nós esquecemos de deixar isso acontecer. Nós até falamos assim: Senhor, faz de mim o teu querer, eis-me aqui, usa-me. Mas quando Deus começa a fazer, nós falamos assim: ah não, assim não, Senhor. E a mensagem hoje é essa: o meu fogo vai arder dentro do seu coração, aleluia, para que eu haja na sua vida, conforme, aleluia, eu quero agir, conforme a maneira que eu quero. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus Ele quer de nós, porque nós queremos falar para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. Senhor, aqui estamos, ó Pai, como filhos amados do Senhor, como altar, ó Deus, diante de Ti. Aqui nós estamos, Senhor Deus, ó Pai, buscando a Tua face e a Tua presença, pedindo, Senhor Deus, ó Pai, que nós mudamos o nosso jeito de agir, de pensar e até mesmo de falar na oração, dizendo assim: Senhor, acende a Tua chama dentro do meu coração, aleluia, mas faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Não que eu diga: Senhor, acende ou chama em mim para que eu possa fazer isso ou para que eu possa fazer aquilo. Não, mas que a chama arda dentro do meu coração para que o Senhor possa fazer conforme o Senhor bem entendeu. Aqui estão altares, Senhor, restaurados diante de Ti. Aqui estão altares, ó Deus, ó Pai, aleluia, que se entregaram diante de Ti, Senhor Deus, ó Pai. Às vezes passou batido, às vezes passou, Senhor Deus, ó Pai, por esquecido por um momento, mas nessa noite, aleluia, nos prostramos e dizemos: faz em nós o Teu querer, Senhor, faz em nós a Tua vontade, ó Pai, acende essa chama, aleluia, que nunca deveria ter diminuído dentro do nosso coração, reacende esse fogo, ó Deus, ó Pai, e nos refina como um precioso metal nessa noite. E queima aquilo que precisa ser queimado, elimina aquilo que precisa ser eliminado, Senhor, para glorificar e para exaltar o Teu santo nome. Traga-nos de volta, Senhor, diante de Ti. Traga-nos de volta, ó Deus, diante do Senhor, aleluia, para que o Senhor possa, aleluia, cumprir a Tua palavra em nossa vida. Senhor, oramos também pela Patrícia Assis e toda a sua família. Oramos, Senhor Deus, ó Pai, pelos aniversariantes da semana, o Regis, o Andy, a Eliana Ribeiro. Oramos, Senhor Deus, ó Pai, pela presença de todos que estão aqui nos visitando. Que o Senhor possa dar uma bênção especial sobre a vida deles, ó Deus, porque eles são especiais para o Senhor e também para nós. E o que nós fazemos, ó Pai, é declararmos bênção sobre a vida deles. Senhor, que o Senhor possa cumprir a Tua palavra na nossa vida,
e em nosso coração. Amém, Senhor. Amém, igreja. Que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, possa falar mais e mais ao nosso coração. E que essa mensagem, assim como fez na minha vida, possa virar uma chave no seu coração. E você possa olhar que a chama do Senhor Jesus, aleluia, ela possa arder mais e mais na sua vida. Se nós pararmos e analisarmos, já vou finalizar. No mundo existem 4 elementos: terra, ar, água e fogo. E o ser humano foi feito com esses 4 elementos. É interessante, quando eu fiquei sabendo disso, eu achei interessante. E eu vou passar para a igreja, para nós aprendermos junto. Diz que o homem foi feito do pó da terra. Já é terra. Deus soprou em suas narinas, já é o ar. A ciência diz que de 68% a 70% do corpo humano é água. Só falta o fogo, aleluia. Esse fogo Deus derramou para nós nessa noite. O ser humano, ele representa os 4 elementos de Deus, aleluia, na face dessa terra. Amém? Irmãos, amanhã, segunda-feira, tem o projeto Arte e Movimento, o curso de Teologia. Na quinta-feira, o curso de Formação Cristã. E no sábado, o culto de jovens, às 19h30. Amém? Os irmãos estão liberados e que a graça de Deus possa acompanhar cada um nessa noite. Amém?